Napoleão versus Romanov, a grande batalha. Napoleão Bonaparte é uma das figuras mais estudadas e controversas da história. Embora ele fosse um tirano cruel e genocida, sua imagem ainda cria um grande fascínio em boa parte dos estudiosos. Muitas vezes, ele é considerado o libertador da Europa. Um herói que encorajava os povos a contestar e derrubar as tiranias, e que suas guerras expansionistas eram apenas uma forma de destruir as velhas autocracias reinantes. Nada poderia ser mais enganoso, pois Napoleão é ainda mais louco do que sua fama faz supor. Ele foi um racista. Estabeleceu a escravidão nas colônias francesas na América Central, onde ela havia sido abolida em 1794. Proibiu que soldados negros morassem em Paris e perseguiu o general Thomas Alexandre Dumas, primeiro negro a alcançar uma alta patente do exército francês e avô de Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros. O ódio racial do imperador ia além. Chegou a declarar que judeus seriam lagartas, gafanhotos que assolam a França. Na América Central não tinha limites. Bulldogs famintos, treinados em Cuba para comer carne humana, disputando os corpos de ex-escravos que se negassem a voltar ao trabalho. Outro castigo comum para os rebeldes, e até mesmo para as crianças negras, era o afogamento. Os soldados de Napoleão prendiam bolas de ferro nos pescoços dos adultos e apunhalavam crianças ensacadas antes de atirá-los ao mar. A estimativa é de que 100 mil pessoas tenham sido assassinadas nas colônias caribenhas entre 1802 e 1804. Um cunhado de Napoleão Bonaparte teria sido o primeiro a utilizar algo parecido com as câmaras de gás, mais tarde popularizadas pelo nazismo. Com a permissão do imperador, foram encarcerados os próprios soldados negros que serviam a França no Haiti em porões de navios, onde morriam asfixiados pelo dióxido de enxofre. As ilhas de Elba e Córcega também sediaram algo como os avós dos campos de concentração. Além dos milhares de africanos mortos nas colônias, foi grande o volume de deportações de prisioneiros para as ilhas. Hitler foi um fã declarado de Napoleão, tanto que durante a invasão nazista em Paris, em 1940, fez questão de visitar o túmulo do imperador. Dentre os seus crimes também está a morte do Papa Pio VI, que discordava dos absurdos de seu governo. Por isso, os franceses ocuparam Roma e Pio VI foi deposto e levado de volta para a França como prisioneiro, onde morreu em agosto de 1799. Também não era verdade que ele era um democrata. Napoleão chegou ao poder por meio de um golpe. Os golpes de Estado eram comuns durante a Revolução Francesa.
a última das quais ocorreu por cortesia de Napoleão, que retornou de uma campanha militar egípcia em outubro de 1799, determinado a tomar o poder. Em 10 de novembro, Napoleão, com a ajuda do exército, depôs os 5 membros que chefiavam o país. Um novo governo foi então constituído, com 3 cônsules. Napoleão, que como primeiro cônsul era de longe o mais poderoso, e os 2 ex-diretores que estavam na trama do golpe. Em 1802, Napoleão tornou-se o primeiro cônsul vitalício, e em 1804, aos 35 anos, ele se coroou imperador. Esse jovem tirano também desejava monopolizar o comércio europeu. Por isso criou o bloqueio continental, que consistia em impedir o acesso a portos do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. A Rússia, temendo danos à sua economia, não consentiu em participar desse bloqueio e por isso foi atacada. Atacar a Rússia foi o maior equívoco de Napoleão Bonaparte. Embora tivesse o maior exército da Europa, ele não contava com a genialidade do general Mikhail Kutuzov, que desde 1812 foi chamado o príncipe mais brilhante. Alexandre I nomeou o comandante-chefe de todos os exércitos e milícias russas. Essa missão não seria fácil. As forças imperiais francesas na fronteira com a Rússia chegaram a quase 685 mil homens, dos quais só a metade eram franceses. O restante vieram de várias nacionalidades, como prussianos, espanhóis, portugueses, italianos, suíços, croatas e outros. O exército russo contava com 422 mil homens. Como o exército multinacional de Napoleão não poderia ser vencido pela força, Kutuzov usou a famosa tática Sita, que consiste em um recuo estratégico e sistemático, a fim de esgotar o inimigo, estreitar suas linhas de suprimento e assumir posições mais vantajosas para as futuras batalhas. Essa estratégia tem esse nome porque foi utilizada pelos citas para vencer o exército persa de Dario I. O diagrama clássico de Joseph Minard demonstra claramente os brilhantes resultados do retiro estratégico dos russos no início da campanha. Depois de uma batalha geral em Moscou, eles enfrentaram 4 vezes menos forças francesas do que na fronteira. Ao mesmo tempo, Kutuzov estava geralmente inclinado a abandonar a batalha de Borodino, querendo enfraquecer ainda mais o grande exército, e apenas a opinião pública na Rússia o forçou a ir para a batalha. A marcha das tropas francesas foram ainda mais restringidas pela falta de ferraduras de inverno, o que impossibilitava os cavalos de controlar bem a neve e o gelo. A falta de comida e água em áreas escassamente povoadas e muito menos densas em termos agrícolas levou à morte de militares e de suas montarias, expondo-os às doenças causadas pela água ao beber de poças de lama e comer comida podre. Napoleão fez grandes preparativos, provendo o suprimento de seu exército, mas ele não contava com o inverno de 30 graus negativos da Rússia. Marchas forçadas rapidamente causaram deserção e fome. Expuseram as tropas à água e doenças, enquanto os comboios de logística perderam cavalos aos milhares, exacerbando ainda mais os problemas.
cerca de 50.000 retardatários e desertores tornaram-se uma multidão sem lei, em guerra com o campesinato local, em guerrilhas que dificultaram ainda mais os suprimentos que chegavam às tropas. A captura de Moscou não foi o que Napoleão esperava. Encontrou uma cidade vazia que foi despojada de todos os suprimentos por seu governador. Enquanto Napoleão se preparava para entrar em Moscou, ficou surpreso por não ter recebido nenhuma delegação da cidade. Na época, as autoridades civis costumavam se apresentar nos portões da cidade com as chaves da cidade na tentativa de proteger a população e seus bens. Em uma redição normal, as autoridades da cidade seriam forçadas a providenciar a alimentação dos soldados. Mas isso não aconteceu. A população de Moscou recebeu uma ordem para evacuar a cidade e grande parte da população se retirou. O restante estava queimando ou roubando as reservas restantes de alimentos para privar os franceses de seu uso. Quando Napoleão entrou no Kremlin, apenas 1/3 da população original permaneceu na cidade. Estes tentaram evitar as tropas. Sentado nas cinzas de uma cidade em ruínas, sem ter recebido a capitulação russa e enfrentando uma manobra russa que o forçava a sair de Moscou, Napoleão iniciou seu longo retiro em meados de outubro. Na batalha, Kutuzov conseguiu forçar o exército francês a usar a mesma estrada de Smolensk, na qual já haviam sido despojados de suprimentos de comida pelos dois exércitos. Isso geralmente é apresentado como um exemplo de tática de terra arrasada. Continuando a bloquear o flanco sul para impedir que os franceses retornassem por uma rota diferente, Kutuzov voltou a usar táticas de guerrilhas, com a milícia popular, para atacar constantemente os comboios franceses. A cavalaria russa leve, incluindo os cossacos montados, atacou e destruiu unidades francesas isoladas. Também foram criados os esquadrões voadores, destacamentos que tinham como função capturar ou destruir os meios de transporte franceses, punir saqueadores e realizar o reconhecimento e coleta de informações sobre os movimentos do exército francês. As milícias populares também tiveram um papel importantíssimo, não só na Batalha de Borodino, mas em pequenas guerrilhas e sabotagens. Muitas vezes, esses destacamentos surgiam espontaneamente. E representou as ações de pequenos destacamentos dispersos de residentes locais contra as ações predatórias do exército napoleônico. Tentando proteger suas propriedades e suprimentos de comida, a população foi forçada a recorrer à autodefesa. De acordo com Denis Davidov, em todas as aldeias, os portões estavam trancados. Com eles estavam velhos e jovens com forquilhas, estacas, machados e alguns deles com armas de fogo. Destacamentos de camponeses fizeram frequentes ataques a comboios inimigos, destruindo suprimentos e capturando soldados franceses. O maior destacamento camponês nos subúrbios foi o dos guerrilheiros de Bogorodsk, com 6.000 pessoas. Os milicianos restringiram as ações das tropas napoleônicas, infligiram danos à mão de obra do inimigo
e destruíram equipamentos militares. Dos 422 mil soldados que invadiram a Rússia, apenas 10 mil saíram de suas fronteiras. Após a expulsão dos franceses da Rússia e o final vitorioso da Guerra Patriótica em 1812, Alexandre I decidiu concluir a derrota do inimigo em seu território. Essa operação durou de 1813 a 1814, quando as tropas russas derrotaram o exército de Napoleão, entrando triunfalmente em Paris. Logo, o imperador francês abdicou. A ocupação russa da capital da França durou cerca de 2 anos. Às 10 horas da manhã de 31 de março de 1814, a guarda russa entra em Paris em uma marcha solene. Cossacos e russardos caminharam dos portões de Saint-Martin até os Campos Elíseos, sob bandeiras desdobradas, seguidos pelo imperador Alexandre I, acompanhado pelo rei da Prússia, Frederick William III. De acordo com testemunhas oculares, as ruas e até os telhados da capital francesa estavam cheios de pessoas observando algo sem precedentes. Desde a Guerra dos 100 Anos, nenhuma tropa inimiga havia marchado em triunfo sobre Paris. Os russos fixaram nas paredes um anúncio do decreto do czar Alexandre I, que proibira o roubo e a violência. O ataque à capital francesa não teve apenas um significado simbólico, para proporcionar prestígio momentâneo ao exército russo. Como resultado das guerras napoleônicas, quase pela primeira vez na história, a Rússia se tornou um país que determina os futuros caminhos de desenvolvimento para o mundo inteiro. A França foi perdoada exclusivamente graças à intercessão de Alexandre I, que não exigiu indenizações. As propostas do imperador Alexandre I formaram a base do primeiro Pacto de Segurança Coletiva do mundo. Os Acordos de Viena introduziram um novo mecanismo para monitorar a paz da Europa. Agora, as principais potências, Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia e França, garantiriam paz e estabilidade. Após o Congresso de Viena, proporcionou a Era de Ouro da Europa. Pela primeira vez em muito tempo, as relações foram estabelecidas no continente e o mundo suspirou calmamente por um tempo. No final das guerras napoleônicas na Europa, era a hora da industrialização e do florescimento da cultura. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Rafael Rodrigo Pacheco da Silva. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários, pois sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.